Curso Atendimento Pré-Hospitalar 80 horas da Uniterf, plataforma EAD. Vamos à nossa aula 6, que está no módulo 2. O assunto será TCE, trauma crânioencefálico. Os acidentes e a violência no nosso país, no Brasil, configuram um problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência e provocam fortes impactos na morbidade e mortalidade da nossa população. No Brasil, um país com mais de 180 milhões de habitantes, uma das mais importantes alterações que vem ocorrendo no perfil de causas de morte é o crescimento relativo e absoluto da mortalidade por causas externas. O TCE é um dos traumas que mais matam ou sequelam no Brasil e no mundo. Dentre vários tipos de traumas, o TCE causa em média 100 mil mortes por ano e de 50 mil a 90 mil pessoas apresentam déficit de comportamento e no intelecto secundariamente. A definição do TCE pode ser definida, então, como qualquer agressão contra a cabeça, atingindo desde o couro cabeludo, passando por traumas no crânio, meninges, encéfalo e também os nervos cranianos. Então, qualquer agressão que cause lesão desde o couro cabeludo até as células do sistema neurológico é configurado como TCE. A nossa conduta primordial ao atendimento à vítima de TCE, que tendo por base a fisiopatologia e princípios que regem o adequado atendimento do TCE, nós devemos focar em reduzir o máximo possível as lesões secundárias e provocar sempre a causa, base e sua pronta resolução, quando possível, para melhor prognóstico, para melhor atendimento do nosso paciente. Vamos focar um pouquinho na anatomia, de uma forma rápida, breve, para que a gente possa então adentrar as lesões, que estão configuradas como trauma crânioencefálico. Aqui nós podemos ver o nosso crânio, parte óssea. Ele é dividido nos ossos frontal, parietal, occipital, temporal, o esfenoide, nasal, zigomático, maxilar e mandíbula. Na parte interna do nosso crânio, nós vamos ter o nosso cérebro. E esse cérebro, além dele, nós vamos ter o tronco encefálico e o cerebelo. Essa parte aqui superior é o telencéfalo. Essa parte aqui verde é o diencéfalo. Nós vamos ter aqui o tronco encefálico dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E logo aqui na parte posterior, nós vamos ter o cerebelo. O cérebro é dividido em lobos, e esses lobos, cada parte dele é responsável pela associação de alguma sensibilidade, de alguma função sensitiva, motora e intelectual do nosso cérebro. Então, a depender da posição, nós vamos ter essas funcionalidades do nosso cérebro. Vou exemplificar aqui. Na região occipital, nós temos a responsabilidade da nossa visão. Então, traumas na região occipital podem alterar a visão do paciente. O paciente pode ter uma visão dupla, chamada diplopia, ou pode realmente não mais enxergar. Então, todo trauma craniano, a repercussão desse trauma vai muito também a depender qual local do cérebro foi danificado. O cerebelo, ele é responsável pela coordenação dos movimentos e está localizado aqui na região posterior do crânio, atrás do tronco cerebral e bem abaixo do cérebro. O tronco cerebral ele contém a medula, a área que controla algumas funções vitais do nosso organismo, como a nossa respiração e a frequência cardíaca. Nós temos também, fazendo a proteção de toda essa estrutura cerebral, as meninges, que são 3 membranas que estão recobrindo o cérebro. Nós temos a dura mater, que é a camada externa, que está aqui fazendo a conservação do nosso cérebro, que está fazendo aqui a proteção do nosso cérebro. Logo abaixo, vamos encontrar a aracnoide, que está aderida frouxamente ao tecido cerebral
e aos vasos sanguíneos. Então, logo abaixo da dura mater, nós vamos ter a aracnoide e, por fim, nós vamos ter a pia mater, que é a última membrana que reveste diretamente o cérebro. Então, são 3 membranas que servem para proteger a nossa estrutura cerebral: dura mater, aracnoide e pia mater. Então, a atenção que a gente deve ter muito grande. Para proteger essas estruturas, nós vamos ter o LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, que é uma substância transparente e rica em nutrientes que circunda o cérebro e a medula espinhal, funcionando como um amortecedor de impactos localizado no espaço subaracnoide. A gente tem que ter uma atenção com esse LCR, porque as vítimas de trauma crânioencefálico poderão apresentar pela narina, pelo ouvido, a liberação desse LCR, e a gente precisa observar se o paciente está tendo, a presença de LCR, que significa que a estrutura cerebral está perdendo a sua proteção, a sua nutrição e esse seu amortecedor de impactos. Outra atenção que nós devemos ter em relação exclusivamente também à perca de líquido cefalorraquidiano é em relação à pressão intracraniana. A pressão encontrada dentro do crânio é chamada de PIC, pressão intracraniana, e reflete a relação entre as estruturas do cérebro com sangue e LCR e o volume do crânio. Se porventura você tem um paciente que está perdendo o líquido cefalorraquidiano, ele vai começar a ter redução de pressão intracraniana. Da mesma forma que se você tiver um paciente que está acumulando sangue, ele vai começar a ter aumento da pressão intracraniana. Então, essas alterações neurológicas poderão levar lesões, até mesmo irreversíveis, para a estrutura cerebral. A PIC ela é considerada normal quando ela está abaixo de 15 milímetros de mercúrio pela literatura do PHTLS, 8ª edição. As principais causas do TCE nós temos os esportes, as agressões interpessoais, acidentes automobilísticos e as quedas que acabam levando ao TCE. A primeira lesão que nós vamos estudar dentro do trauma crânioencefálico é a lesão de couro cabeludo, que nos chama muita atenção pela questão da quantidade de sangue, porque fica muitas vezes hematomas, Fica algo que chama atenção à nossa visão como muito grave. Apesar dessa aparência dramática, o scalp geralmente causa poucas complicações ao paciente. O primeiro passo é irrigar esse scalp com grande quantidade de solução salina, soro fisiológico. Nunca devemos retirar os fragmentos ósseos, pois esses podem estar fazendo homeostasia por tamponamento, podem então estar parando os sangramentos por estarem fazendo ali tamponamento. Então a gente não deve retirar. Esses ossos, qualquer fragmento, só vai ser retirado em mesa de cirurgia por um cirurgião. Outra lesão é a fratura de crânio, que nem sempre estão associadas a uma lesão no cérebro. Então, muitas vezes o paciente ele pode ter a lesão no crânio, a estrutura óssea, mas o cérebro não ser danificado, como ao contrário também pode ocorrer. Ele ter lesão cerebral e não ter nenhuma lesão no crânio. As fraturas cranianas, elas são divididas entre de base e de calota craniana. Essa primeira figura nós vamos mostrar aqui um trauma na base do crânio, na região occipital. Já a próxima figura, nós vamos ter um paciente que teve toda a sua calota craniana fraturada em vários locais. A fratura de base de crânio, ela nos chama a atenção porque a parte clínica do paciente, ele vai indicar essa possível fratura de base do crânio. E quais são essas características, então, que o paciente pode ter uma fratura de base do crânio? A perda do LCR, olha lá, eu falei do LCR anteriormente em relação à perca dele. Então, ele pode sair pelo ouvido, que é chamado otolicorreia, ou pelo nariz, que é chamado de rhinolicorreia. Também pode apresentar equimose na região do mastoide, que é chamado de sinal de Butler. O mastoide é essa região aqui que fica atrás do pavilhão auditivo. Então, esse paciente aqui está apresentando essa equimose na região do mastoide, que é uma característica provável de um trauma de base de crânio. Também pode apresentar a equimose periorbitária, ao redor dos olhos, tanto unilateral, ou seja, só em um lado, como nos dois lados, bilateral, que é chamado vulgarmente de olhos de guaxinim.
E outra característica também da fratura da base de crânio é o sinal de duplo anel, que é a presença de LCR e sangue saindo do nariz e ou do ouvido e formando um anel de sangue no centro e ao redor um anel de LCR. E como é que a gente consegue, né, visualizar isso? Se você pegar um papel e pegar esse líquido que saia do nariz ou do ouvido, molhar o papel e deixar por um tempo, vai haver uma sedimentação, ficando no centro o sangue e ao redor do papel um anel de LCR que vai ser transparente, tá certo? Esse é chamado sinal de duplo anel, que no caso é o paciente com fratura da base de crânio, tanto perdendo sangue como LCR pelo orifício da narina e pelo pavilhão auditivo. Aqui mais algumas imagens dos olhos de Guaxinim em 2 pacientes. Aqui nós podemos observar. E também o sinal de Butler, que é equimose na região do mastoide. Temos também como lesão no TCE fratura de calota craniana. Então aqui nós temos um paciente apresentando uma imagem de trauma de calota craniana, de fratura de calota craniana. Aqui nós podemos observar um paciente que ele apresenta também lesão de couro cabeludo, mais lesão da calota craniana, porque pode acontecer de você ter lesão de calota craniana sem ter lesão nenhuma do tecido, nenhuma lesão na pele, como também pode acontecer de você ter a lesão de calota craniana junto com a lesão da pele. Aqui, calota craniana traumatizada, fratura de calota craniana com afundamento. Então, nós observamos aqui a irregularidade da fronte do paciente, apresentando o afundamento da calota craniana pelo trauma. Aqui na imagem nós observamos também um afundamento de calota craniana. Outra lesão do TCE é a lesão cerebral difusa. Geralmente é produzida por vários movimentos da cabeça de aceleração e desaceleração, levando à interrupção das funções cerebrais. Então o indivíduo está em velocidade, né? Relembrando a primeira lei de Newton, está em movimento, algo o faz parar, e no momento que o faz parar, esse movimento de aceleração e desaceleração brusca pode levar a alterações cerebrais. As lesões cerebrais difusas, elas são divididas em duas formas. A concussão cerebral, que é um distúrbio que não se associa em si a uma lesão cerebral. Ela é qualquer alteração do estado mental decorrente de trauma. Já nós temos outra lesão cerebral difusa, que é a lesão axonal difusa, a LAD. Essa sim caracteriza-se uma lesão no cérebro, caracteriza-se por uma laceração, rompimento, cisalhamento direto dos axônios, agravando-se durante 12 a 24 horas à medida que se desenvolva o edema local e difuso. Lesões focais. Então nós vamos ter como lesão focal a contusão cerebral, que pode resultar de uma lesão direta no cérebro, no local de impacto por fragmentos ósseos, numa fratura com afundamento ou em áreas remotas no polo oposto ao impacto do contragolpe, sendo os lobos frontais e frontotemporal dos hemisférios cerebrais os locais mais comuns dessa lesão. Então, aqui da imagem fica mais fácil a gente entender essa lesão focal causando a contusão cerebral. Nós temos um paciente que ele está no veículo, recebe um impacto, neste momento nós recebemos aqui, nós temos aqui um impacto na região posterior do paciente, no caso o impacto traseiro. O corpo do paciente vai para frente e a cabeça vai para trás. Então, no momento que a cabeça vai para trás, o cérebro continua em movimento até que algo pare. Esse movimento que ele faz, ele acaba batendo com a região frontal do crânio. Logo depois, a cabeça vai fazer um movimento diferente. A cabeça vem para o movimento para frente. E aí o cérebro vai fazer o movimento contrário para trás, causando lesão na região occipital. Da mesma forma que pode acontecer se forem nas laterais, ir para um lado e para o outro, então, causando lesão de golpe e lesão de contragolpe, fazendo a contusão cerebral.
Temos também as lacerações, que podemos citar entre as lacerações os ferimentos penetrantes e os ferimentos por arma de fogo. Os penetrantes são ferimentos causados pela penetração de corpo estranho intracraniano que não deve, em hipótese alguma, ser removido do local. O que a gente faz com esse objeto que está no crânio do paciente? Ele deve ser fixo, então devemos fixar este corpo estranho, se for o caso, para que o mesmo não produza lesões secundárias no transporte. Então aqui nós temos algumas imagens de lesões causadas por objetos penetrantes no crânio, e aqui nós temos um paciente que teve o objeto dele fixo por um curativo e assim evitando lesões secundárias. Os ferimentos por arma de fogo, nós devemos cobrir a entrada e a saída do projétil com compressas esterilizadas até o tratamento neurocirúrgico ser providenciado. Então, devemos fazer curativos nos orifícios de entrada e de saída. Então, aqui nós temos orifícios de perfuração de arma de fogo nesses pacientes. Os pacientes também poderão ter hemorragias no TCE. As hemorragias elas podem ser as hemorragias meningianas e as intracerebrais, as cerebrais em si. As meningianas são divididas em três. A epidural, que é acima da dura mater, normalmente é um sangramento arterial. A subdural, que é abaixo da dura mater, normalmente é um sangramento venoso. A subdural ela pode até ser dividida em aguda, em crônica. O paciente ele pode apresentar sintomas na subdural, horas, dias, semanas e até mesmo meses depois do trauma. E o hematoma subaracnoide, que esse daqui, o tratamento dele é o acompanhamento do paciente, não precisando que o paciente passe por uma cirurgia. Qual a nossa conduta, então, para o atendimento pré-hospitalar? Seguindo o protocolo do SAMU 92, nós temos como primeira parte realizar a avaliação primária com ênfase no paciente. A avaliação primária, relembrando, é o ABCDE que a gente viu nas aulas anteriores. Garantir a estabilização manual da coluna cervical, garantir a permeabilidade de via aérea, oferecer oxigênio sob máscara não reinalante 10 a 15 litros por minuto. Se a gente vê no oxímetro de pulso que a saturação do paciente está menor que 94%, monitorizar essa oximetria de pulso e avaliar precocemente a escala de coma de Glasgow. Considerar a ventilação sob pressão positiva com bolsa válvula máscara, vulgo AMBU, com reservatório, caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. Controlar sangramentos externos realizando curativo. E aí eu dou um atento para vocês. Em relação ao curativo de TCE, se você pega um paciente que ele tem uma lesão de couro cabeludo e na tua avaliação você observe que tem lesão craniana, tem fratura, é interessante que você não faça um curativo compressivo, pois essa compressão poderá acabar causando lesão secundária, pois partes ósseas que estiverem ali naquela fratura podem se movimentar, causando lesão cerebral. Então, tem que observar se pode realizar o curativo compressivo nesse paciente ou será o curativo apenas oclusivo. Realizar avaliação secundária com ênfase para avaliação da reação da pupila, repetição seriada da escala de coma de Glasgow, aferição dos sinais vitais, exame da cabeça e coluna e devemos realizar a história sampla, certo? Que faz parte da avaliação secundária. Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico sem atraso para o transporte, também deve ser realizado nesse paciente. Realizar o contato com a regulação médica, caso sua equipe de atendimento pré-hospitalar tenha contato direto com a regulação, e passar os dados de forma sistematizada. E aguardar a orientação da regulação médica para demais atendimento à tua vítima de TCE. Dúvidas, pessoal? Pois bem, terminamos mais um assunto, trauma crânioencefálico, e vamos dar sequência à parte de trauma com a próxima aula, que será trauma raquimedular. Então, até já para vocês. Tchau, tchau.